Boa tarde, pessoal de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil. Queira aceitar o meu carinhoso abraço de Paulo Soares, só Jesus salva. Nesta tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena palavra, uma pequena parábola contada por Jesus Cristo a respeito de dois personagens. Eu já falei do rico insensato lá no capítulo 12 de São Lucas. Eu já falei do fariseu e publicano. E hoje eu quero falar do rico e do mendigo Lázaro. São umas ilustrações que Jesus trouxe lá do Velho Testamento e serve de exemplo para todos nós. Nós sabemos que sempre existiu o rico e existiu o pobre. A Bíblia fala lá em Provérbio que o rico e o pobre se encontraram no mesmo caminho. E eu olhando nesta palavra, quando Jesus conta essa parábola, eu fico pensando a respeito do rico e a respeito do mendigo Lázaro. Sempre eu uso de dizer, sempre a palavra de Deus nos revela que o ser rico não é pecado, mas o pecado é pecado quando a pessoa é um rico avarento, sem compaixão, orgulhoso e quer ser o dono do mundo. Aí se torna pecado. Mas em parte o rico, eu dou meus parabéns para ele. Porque nem todos os ricos são avarentos. Existe rico que são pessoas que compadecem pela ruína do seu companheiro. Mas aqui, nesta parábola, Jesus deixou bem claro que o rico, ele se vestia muito bem, de linho fino, finíssimo, de púrpura, das melhores vestes que havia, ele vestia, porque ele tinha capacidade, porque era rico. É como nos nossos dias de hoje. Eu compro um carro de 5, 10 mil reais. Outro compra um carro de 500 mil, 800 mil. Porque ele pode, porque ele é rico. E se é que Deus que deu a riqueza para ele, louvado seja Deus. Se é um dinheiro ganhado dignamente, louvado seja Deus. Mas maioria não vem de uma coisa legal. Sempre a ilegalidade está no meio dessas coisas. Jesus conta que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber a sua chaga. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morreu também o rico, e foi sepultado. E Noé ergueu olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra de que recebeste os teus bens, a tua vida, Lázaro somente males, agora esse é consolado e tu atormentado. Aí nós vemos a diferença que nós vemos na face da terra, nesse estado de São Paulo, neste país brasileiro que nós vivemos, e até mesmo nos países lá de fora, quantas pessoas passando necessidade, quantas crianças passando necessidade, quantas pessoas morrendo na porta dos hospitais, quantas pessoas que não estão alcançando socorro. Quem que é o culpado disso? É os políticos? Não sei. Só eu sei que essas coisas estão acontecendo em todas partes do nosso estado de São Paulo e em toda parte do nosso Brasil. Mas a verdade é que nós temos um Deus que Ele sonda todas as coisas. É um Deus tão forte que diz a Bíblia que Ele mede a terra com a palma da sua mão. Aí nós vemos quanto é grande o nosso Deus. Até podemos cantar aquele hino: quão grande é o nosso Deus. Então, o rico levava uma vida muito boa. Para ele não faltava nada. Não faltava roupa boa. Não faltava comida boa. Não faltava saúde. Ele tinha tudo. Dizendo o que é daqui dessa terra. Mas o coitado do mendigo Lázaro, ele ficava à porta do rico, que desejando comer das migalhas que caía de cima da mesa do rico. Eu acredito que quando terminava a refeição do rico, agora vinha uma das suas empregadas, das suas funcionárias, varria aquela resto de comida que caía de cima da mesa e varria para fora, e ele catava no chão e comia. Porque o rico não tinha compaixão do mendigo Lázaro. Mas uma coisa que é tão interessante, que o apóstolo São Paulo deixou escrito na carta de Paulo, na carta aos Timóteo, Paulo deixou bem claro. No capítulo 6 e versículo 7, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com quem nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muita concupiscência louca e nocívia, que submerge o homem na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muita dores.
Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo deixou um exemplo muito bom. Diz que nada nós trouxemos a este mundo. E manifesta que nada nós vamos levar dele. Tendo, porém, o sustento com que cobrimos, sejamos com isso contentes. E no fim ele acaba dizendo, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. Nós vemos que Paulo, anteriormente, ele tinha uma profissão de pessoas ricas. Ele era doutor, tinha o doutorado, que ensinava em vários idiomas, ensinava outros doutores. Mas quando ele recebeu a chamada de Jesus Cristo, ele deixou tudo para trás. E agora Paulo, então, agora Paulo tinha que pedir. Paulo tinha que pedir auxílio para alguém? Não. Ele trabalhava. A Bíblia diz que ele fazia tenda, trabalhava noite e dia, para não ser pesado os irmãos. Todos os sábados ele trabalhava do primeiro dia da semana até o sexto dia, e no sétimo dia ele ia dar estudo da palavra de Deus. Então nós vemos que o homem pode sim, ele pode sim tocar um trabalho e pode também trabalhar materialmente, para não ficar assolando o coitado das pessoas que às vezes luta, que ganha salário mínimo, outro meio salário, outro 20 mil reais, outro 30, outro 40, e daí por diante. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nem o rico nem o pobre, se ele não aceitar Jesus, se ele não tiver Jesus no seu coração, ele vai para o tormento eterno do mesmo jeito. Mas aquele que consegue servir a Deus com toda a riqueza que ele tem, compadecendo, fazendo boas obras, compadecendo daqueles que são necessitados, então, para ele é garantido a vida eterna. Então tem muitos ricos, que às vezes que até são cristãos, fazem aquela baita mansão. Tudo bem, às vezes eles fazem com o dinheiro deles, eles trabalham, lutam e Deus abençoa. Mas depois ele fica tranquilo, porque o bolso está cheio. Tem a mansão para morar, tem uma boa piscina para refrescar, tem o melhor alimento para se alimentar, tem a melhor veste para se vestir, tem o melhor carro para andar. E agora ele fica na piscina, pastor e pastoras. Ele dizendo que é pastor e ela pastora, ela com as pernas para cima, tomando um banho tranquilo, e ainda dizendo que é pastor, pastora. Eu, se eu fosse essa mulher, eu dizia para ela, se eu pudesse ver ela de cara a cara, eu dizia para ela que largasse, não falasse que era pastora, dissesse que era uma mulher igual às outras. Era muito melhor do que ficar enganando os outros. Enquanto vocês ficam na piscina, vocês já olharam do lado seu, aquela viúva que não tem nem o que comer na casa, que precisa de uma cesta básica, que precisa de uma ajuda, de pagar uma água e luz. Vocês já repararam isso?
É isso que vocês têm que ver. Vocês têm o direito de brincar, de refrescar na sua piscina, mas também vocês têm uma responsabilidade também de fazer o bem enquanto vocês estiverem aqui na face dessa terra. Não estou criticando você por causa de vocês ter as suas piscinas. Não. Se eu pudesse eu também tinha. Mas eu tinha para me brincar em uma meia hora e pelo menos 70% da minha vida eu se entregava a Jesus Cristo, como eu estou fazendo no dia de hoje. 70% da minha vida eu se dedico a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem me chamado, que muitas vezes alguém acha que eu sou um João Ninguém, acha que o irmão Paulo é um João Ninguém, que lá ele não sabe nada. Mas eu tenho um Deus que é sábio, eu tenho um Deus que me guia, eu tenho um Deus que fala comigo, eu falo com Ele e Ele fala comigo também. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria que você entendesse isso, que você não fizesse igual a esse rico. Pastores que pastoram a igreja, presidente, em vez de você encher o bolso de dinheiro, viu? Manda um diácono e olhar para visitar aquela viúva, visitar aquele doente, visitar aquela pessoa que está passando necessidade. Aí sim, senão vocês estão fazendo a mesma coisa do que fazia esse rico. O rico, o mendigo estava todo dia na casa dele, mas para ele o mendigo não tinha valor nenhum. Se fosse um deputado, um presidente da república, eu conheço pastores que ligam no telefone dele, ele não responde, ele não atende, porque ele tem lá o aparelho que ele sabe quem está ligando e ele não atende. Mas quando um deputado liga para ele, pula para cima, sai da telegrama, ai meu ilustre, ai meu querido, porque tem dinheiro. Aonde tem dinheiro, aí a vaca é gorda. Mas essa teta vai secar ainda, meu amigo. O povo, a ficha está caindo no vidro do povo. O povo está ficando esperto com vocês. Vocês que estão aproveitando da igreja, aproveitando dos fiéis. Eles estão ficando espertos com vocês. Daqui uns dias vocês vão ver. Se vocês continuarem desse jeito, vocês vão ter que pegar enxada e carpir. Vão ter que ir bater na marreta. Eu sei que ocupa a caneta, você vai trabalhar na marreta. Para você aprender. Você aprender como que é duro. Suar, levantar a madrugada. Cortar cana, que nem eu fazia. Com aquela jada. O suor, a friagem. Virava uma fumaça no corpo e eu estava ali batendo naquele tranco tão difícil, mas não arrependo, porque alguma coisa que eu comprei para mim ter no dia de hoje foi cortando cana na usina Barra Grande e outras usinas que eu trabalhei e a minha esposa me ajudou muito também. Então aí que eu vejo, não tenho vergonha de falar. Se eu adquirir alguma coisinha, foi assim. Se eu tenho meu carro, foi com dinheiro de lá. Se eu tenho minha casa, foi com dinheiro de lá. E hoje, não peço 10 centavos para ninguém, não peço 20 centavos para ninguém. Se alguém chegar no meu reunião e deixar um cheque de R$1.000, ele dá com a direita, eu falo que dê com a direita e que a esquerda não veja. Não precisa se aparecer. Nós não queremos, Deus não quer que ninguém se apareça. Eu não quero que nos meus reuniões o homem venha aparecer, mas que Deus apareça na nossa reunião. Que o enfermo que chega enfermo saia curado, aquele que chega atormentado saia liberto. É isso que eu quero que aconteça. Aquele que chega dizendo que está precisando de uma cesta básica, nós leva ele no mercado e compra a cesta básica para ele. Mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mas nós repartimos do nosso com ele, e ele se alimenta, e nós se alimentamos com ele, e glorificamos a Deus junto. Bendito é o nome do Senhor. Ser rico só para ele não vale nada.
A riqueza desse mundo não vale nada. Paulo continuou ensinou, falou que as coisas dessa terra é tudo perecível. Mas o próprio Jesus disse: vocês estão buscando tesouro na terra, aonde a ferrugem corrói, aonde a traça rói, a ferrugem consome. Mas eu quero que vocês busquem tesouro no céu, aonde lá a traça não corrói e a ferrugem não consome. Então é isso que nós devemos fazer. Esse rico, ele não pensava que um dia ele ia morrer. Ele só pensava na regalia. Tem hora que a regalia não é muito bom não, meu querido. Viu? Acaba de almoçar e se relaxa, não tem o que fazer. Porque sabe que chega na hora do culto à noite, tem aí 200, 300 pessoas, contribui com dízimo e oferta. Eu não preciso fazer nada, estou tranquilo. Não, não é por aí a coisa não. Nós vemos que esse rico, ele não precisava fazer nada. Como não fez mesmo. Não precisava fazer e não fez. Mas o pobre, o mendigo Lázaro, que era pobre, cheio de lepra, doente, não tinha vez com o rico. Como hoje nós vemos, eu posso até aprovar que tem certa entidade que o pobre não tem vez. Não, o pobre é desprezado na comunidade. Ele chega ali, alguém tem até nojo dele, com aquele carrinho velho, porque não pode comprar um novo. Mas é bem melhor andar num carro velho que ele comprou com o dinheiro dele, do que andar num carro de 200, 300 conto comprado com o dinheiro dos outros. Então, esse rico, eu acredito que ele foi um rico muito avarento, muito orgulhoso, não fez nada em favor de Lázaro. Mas ele não pensava uma coisa, ele não pensava que um dia ele ia morrer. Por isso que eu quero dizer, uma coisa que Deus fez, sem decepção, o rico, ele vai um dia para a sepultura, o pobre também vai. A morte está rodeando, rodeando o rico e está em redor do pobre. Mas se o pobre e o rico, se o pobre também não tiver Jesus no coração, não vai valer nada também a pobreza dele. Ele vai com pobreza e tudo para o inferno, que nem foi o rico. Mas o mendigo Lázaro foi diferente. A Bíblia diz que um dia ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o lugar de descanso, o paraíso eterno. Essa é a melhor coisa na vida do homem. Essa é a melhor coisa na vida de uma pessoa, que quando ele deixa essa terra, ele deixa os seus bens aqui para os seus netos, para os seus filhos, para que eles briguem e acabem com tudo, mas que você parta salvo por Jesus Cristo. Esse rico foi infeliz, mas Lázaro, com todo o seu sofrimento, ele foi muito feliz, porque ele morreu e foi diretamente para o paraíso eterno. Mas o rico, diz a Bíblia, que ele foi diretamente para o Hades, para o lugar de sofrimento eterno. E de lá ele via Lázaro, no seio de Abraão. E ele então clamava e dizia: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para que me refresque a língua. Ele tinha muita sede, ele tinha com certeza que a sede era demais, mas ele perdeu a oportunidade. Chegou a ponto dele dizer para Abraão: mas pai Abraão, eu estou preocupado, eu tenho mais 5 irmãos, que eles estão lá na terra. O Senhor não permitia que algum dos mortos fosse ter com eles e avisasse eles que fizesse o bem para que não viesse no lugar de tormento que nem eu vim.
Mas aí Abraão disse, lá tem Moisés e os profetas. Ouça, eu quero dizer para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, aqui tem o Paulo Soares, só Jesus salva, e outros que pregam a palavra corretamente conforme deve ser. Ouça o que está sendo pregado aqui nessa tarde. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, não como palavra de homem, não como palavra de um cortador de cana, mas como a palavra de um homem de Deus, que quando põe o joelho no chão, Deus dá a palavra, Deus dá a sabedoria, Deus dá o poder para pregar a palavra, para curar os enfermos e para mandar o diabo embora a qualquer hora, a qualquer momento que seja. Deus seja louvado.